dicas de como eu me mantenho inspirada e tenho ideias para continuar escrevendo minhas histórias. A principal forma de se manter inspirado é estar sempre banhado de arte, de criatividade, de coisas que as outras pessoas criam. Independentemente do dia, se mantenha perto disso. Consuma diferentes tipos de arte, diferentes tipos de conteúdo. Saia da sua zona de conforto também. Explore ambientes novos, observe mais os lugares que você frequenta, veja as atitudes das pessoas com outro olhar, tenta entender mais os motivos de cada um. Isso com certeza é uma ótima dica para tentar entender mais personagens e conseguir criar personagens muito mais complexos. É dessa forma que você vai conseguir mais repertório para conseguir criar cada vez mais. Como escritora, o balé, a dança no geral, me ajuda a entender expressões e sentimentos. A dança é a forma mais pura de se expressar sem precisar de palavras. E, ironicamente, isso é muito importante para nós escritores. Ajuda muito a descrever um personagem, uma ação, movimentos que podem significar algo, sem ficar naquela mesmice de advérbios de tempo e de modo o tempo todo. Falando, por exemplo, ele andou triste, mas ele se arrastou pelo chão com peso na consciência de que havia feito algo errado. Qual você prefere, isso ou ele andou triste? A dança também foi uma das grandes responsáveis em me colocar em contato com outras pessoas diferentes do que eu. A vida de escritor pode ser muito solitária, principalmente quando a gente tá na frente da tela escrevendo, mas o consumo e a prática dessa arte, que é a dança, seja qual modalidade for, me colocou em contato com diferentes realidades, diferentes pessoas, e me ajuda diariamente a deixar a verossimilhança presente nas minhas histórias. E também conseguir criar conflitos muito mais realistas e personagens muito mais complexos e interessantes. Seja assistindo alguém dançando no palco, fazendo uma aula, aprendendo uma coreografia, sempre tem algo novo para aprender, com as pessoas ao redor ou até mesmo com a história que a gente está contando com os nossos corpos. Desde pequena eu toco e canto. Isso porque eu venho de uma família de artistas, meus pais são músicos. E eles me influenciaram desde pequena a ouvir muita música e produzir muita música. Então, com meus 3 anos de idade, eu pedi pra comprarem um violino pra mim. E desde então eu toco. Com os 4 eu comecei a ter aula com meu pai. E desde então, violino faz parte da minha vida e também música no geral. Não tem um dia que eu não esteja ouvindo música. Na minha realidade, ao contrário da dança, que eu tô muito presente com outras pessoas, a música me faz ficar mais em casa. Às vezes só eu e o meu fone de ouvido ouvindo sobre algo, uma história ou uma melodia que me faz sentir algo. Claro que a maneira que eu vejo a música e qualquer outra arte pode ser diferente da maneira com que você vê. Mas mesmo que atualmente seja um pouco mais difícil de eu manter os meus estudos da música, eu guardo com muito carinho todas as memórias que eu tenho com ela e tento todos os dias consumir mais e mais dela. Com o fone no máximo ou tocando um pouco. O contato com a música é essencial para entender diferentes sensações e sentimentos. Entender para além das palavras como descrever algo, como descrever como você está sentindo, de uma maneira poética, raivosa, feliz, triste, com diferentes vibrações e estilos. O maior exemplo que eu gosto de dar quando eu tô explicando sobre o Show Don't Tell, que é uma tática de escrita que eu vou falar um pouco sobre, tá ligada diretamente à música, especificamente às 4 estações de Vivaldi. Se você já ouviu as 4 estações de Vivaldi, sabe que ela é dividida em etapas. A gente tem a parte do verão, do inverno, do outono e da primavera. E cada uma delas possui características diferentes que são específicas de cada estação do ano. Então, quando a gente tá no verão, a música, a melodia faz com que a gente se sinta no meio de uma tempestade. Tá muito calor, as coisas são movimentadas. Tudo isso com instrumentos tocando. Não precisa ninguém te falar que aquilo é uma tempestade, você sente isso. É bizarro pensar nisso, porque quando eu ouço a parte do inverno, eu consigo ver flocos de neve caindo. Na primavera, eu vejo flores nascendo. E tudo isso com melodias no seu ouvido. É bizarro, mas é incrível, e é exatamente isso que o Show Don't Tell faz. Você não precisa falar que ele andou com pressa. Você não precisa falar que ele encarou alguém com raiva. Você fala que seu olhar assustou até a última geração da pessoa. Você fala que houve um barulho estrondoso quando ele adentrou no local. Fale como ele fez isso, não o que ele fez.
Vivaldi usou sentimentos humanos, sensações humanas para descrever as estações do ano. Você pode usar muito mais do que verbos para descrever uma ação. Isso é o show don't tell, você não precisa explicar para poder sentir. Vivaldi não precisou dizer, isso é a primavera, é isso que eu quero mostrar. Por mais que esteja ali no nome, a gente consegue sentir e entender o que ele quis passar. A parte mais importante para nós, escritores: leia. Leia e leia muito. Se você é escritor, o seu dever é ler. Para além dos estudos de escrita criativa, você tem que ler livros que têm a ver com o que você escreve, com estilos semelhantes, com estilos diferentes. Isso é formar repertório. Mas não é só ler. É ler atentamente, é ler com críticas, saber o que aquele escritor quis dizer quando ele usou aquelas palavras. Tenta imaginar qual foi o objetivo dele ali. Deu certo? Não deu certo? Você gostou daquela tática que ele usou? Daquele tipo de estrutura? A história, como ela é bem construída? Você gostou de como ele fez naquele world building, aqueles personagens? Seu personagem favorito é complexo dessa forma? Que interessante! É assim que você vai aplicar do seu jeito. É assim que você vai absorver o que os outros fazem, e não apenas de uma pessoa, você tem que ler livros de vários autores, e assim você vai absorvendo um pouquinho de cada estilo e alterando, modificando e criando o seu próprio estilo. Além do mais, histórias inspiram outras histórias, a gente sabe disso. Quem lê o livro Roube como Artista sabe do que eu tô falando, não é plágio, é inspiração. Afinal, até para criar o avião a gente teve que observar os pássaros, não é mesmo? Eu desenhei a capa do meu último conto. O mesmo conto que tá aqui na descrição pra vocês poderem ler. E não, eu não sou nenhuma ilustradora profissional. Eu desenho porque eu gosto e porque é meu momento de espairecer e colocar no papel o que eu tô sentindo sem precisar de usar palavras. É a minha maneira de tentar visualizar com uma imagem o que eu tô sentindo. E nem sempre eu desenho, tá? Até porque eu não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria de ter. Eu desenho, sinceramente, quando dá na telha. Mas eu sinto que é muito bom pra escrita. Não só porque é assim que a gente pode ver como imagens, como o nosso livro vai ficar, como tal personagem poderia ser, mas também entender técnicas de desenho, saber o básico do básico de luz, sombra, cores. Ajuda muito também na descrição de ambientes. Também pra poder falar como seu personagem se parece. Às vezes ali no meio da narração do seu livro você fala um pouco de como a luz bateu nos olhos da pessoa que estava apaixonada e brilhou de uma maneira diferente do que o normal. Às vezes também falar dessa dualidade de cores escuras e claras é uma ótima maneira de falar com metáfora sobre outras coisas também. Cores são sentimentos também, cores querem dizer algo. Na faculdade de publicidade a gente aprende muito isso nas aulas de design. Cores querem dizer algo, elas expressam algo em diferentes culturas. Na nossa cultura, por exemplo, o vermelho pode querer dizer sangue, mas ao mesmo tempo pode querer dizer amor. Junto com o rosa, que também quer dizer sentimento. O branco pode ser o vestido da noiva, pode ser pureza, inocência. O preto pode ser luto, pode ser força. O verde pode ser paz, pode ser natureza. Azul também pode ser calma. Amarelo é o sol, luz. O vermelho também pode ser fogo. O roxo pode ser magia, misticismo. E saber essas coisas de novo, tô falando isso o vídeo todo, cria repertório. Isso é muito importante para continuar inspirado, porque você sempre vai estar consumindo algo diferente que quando você estiver ali no seu momento de criação vai estar na sua cabeça. A arte traz diferentes realidades e viver com diferentes artes traz diferentes perspectivas. Como escritores, a gente tem que estar em contato com diferentes formas de pensar. Nem que seja visitando lugares diversos, fazendo novas amizades, consumindo arte. Isso tudo é muito importante para nós, escritores. E além do óbvio, né? Escrever. Continuar escrevendo sempre. Não tô falando escrever todos os dias. Escrever 2.000 palavras por dia. Isso aí é muito fora da realidade para muita gente. Nem todo escritor é escritor em tempo integral. Eu mesmo não sou, então eu tenho meus momentos de escrita. O importante é a gente ter uma frequência, se organizar de uma maneira que você vai escrever todo dia X da semana, tantas horas. Isso se você quiser fazer a escrita se tornar
algo profissional na sua vida, né? Que é assim que a gente faz com o trabalho, né? A gente tem que ter comprometimento. E até porque, gente, vamos falar a verdade? Pode estar morrendo de medo de escrever alguma coisa e não ficar bom, mas você só vai poder corrigir algo que não ficou bom se você tiver algo que não ficou bom. Não tem como você corrigir uma página em branco. E essa é a maneira com que eu tento me manter sempre inspirada. Claro que eu não consumo, produzo arte todos os dias, 24 horas. A gente tem que ser realista, né, gente? Eu estudo, eu tenho estágio. As que eu mais faço realmente é a dança, porque eu tenho aulas semanais, e a escrita, porque eu tenho o objetivo de ter isso como carreira. Então, todos os dias eu tento escrever um pouquinho, mas nem sempre é o que eu consigo. Às vezes, passa uma semana e eu não consigo escrever porque eu tô atolada com a faculdade. Mas não tira o fato de que eu sempre tô tentando pensar sobre a minha história, tentar planejar alguma coisa, criar alguma pasta no Pinterest. Nem que seja isso, ou escrever, sei lá, 2 parágrafos, mas eu sempre tô ali tentando mexer em alguma coisa. Bem claro, eu sempre tento manter o contato com essas outras artes que eu comentei aqui, né? Seja ouvindo uma música eu ouço demais. Produzir, tipo, tocar, cantar, e aí que não é todo dia. Mas ouvir música, todo dia eu ouço. E assim, eu tento ouvir músicas diversas. Eu gosto muito de música pop e também de musicais, mas eu também gosto muito de música clássica. Às vezes eu vou ali um pouquinho pro rock, algumas músicas mais dos anos 90, 80. Também gosto de ouvir audiobook, adoro ouvir audiobook quando tô limpando alguma coisa, arrumando meu quarto, eu adoro, eu acho que é super produtivo, é uma maneira de ficar em contato com livros, mesmo não conseguindo pegar o livro e sentar pra ler. Que seja ver um vídeo de alguém desenhando ou dançando, eu tento manter o contato, sabe, com a arte. Se mantenha inspirada, inspirado, se mantenha na arte, dentro da realidade da qual você está escrevendo, que eu te garanto que você vai ter muito mais facilidade para escrever a sua história.